Tentando colocar aqui, fixar o meu telefone. Vamos ver se a plataforma deixa fixado, né? Boa noite quem está chegando, boa noite. Na minha live de medir energia, boa noite. Medir energia é tão importante quanto medir a pressão, porque nós vivemos sobre frequências, né? Nós vivemos de acordo com a frequência, tudo é frequência nesse mundo que a gente vive, não só nesse mundo, mas no outro mundo também. Então essa live ela tem um intuito, já saiu aqui o meu fixado. Essa live ela tem um intuito da gente bater um papo com vocês a respeito da importância desse instrumento que muitos não conhecem, que é a numerologia cabalista, e em consequência disso a gente vai medindo a energia de vocês e trocando uma ideia a respeito disso. Então a pessoa que está habituada com a minha live, é só deixar aí o seu nome e seu nome todo e a sua data de nascimento. Lembrando que meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, consultora em numerologia cabalista e radiestesia e estudante Rosa Cruz. Então a gente começa aí batendo um papo. Eu vou começar aqui trazendo uma reflexão muito pertinente que eu li esses dias na internet, que eu recebi, né, da doutora Cláudia Benhar, que eu gosto muito dela, e ela fez uma reflexão sobre o modo de pensar do professor Roberto Kepp, que é um pesquisador, né, falando sobre esse mundo que nós vivemos, né. Então ela diz, né, abre aspas, quando a criança nasce, ela começa a rejeitar o bem. Então ela vai contando, né, que todos nós vivemos, na verdade, o Dr. Roberto Kepp, ele é um estudioso, né, desse mundo que nós vivemos, e ao contrário do que Freud falava, né, não exatamente, ele coloca que, na verdade, não é bem dentro do inconsciente que nós vivemos, e sim de um mundo invertido, né? E ele diz, né, continua falando, ela falando sobre o modo de pensar, né, sobre a pesquisa do Dr. Roberto Kepp. Então, ele notou, ao longo dos anos de trabalho e pesquisa, que ao contrário do que Freud acreditava, a gente não sofre exatamente do inconsciente, e sim do que se chama inversão. E então a gente tem como exemplo, né, a criança, desde pequenininha, que manifesta isso quando ela não quer dormir, quando ela não quer comer, quando ela quebra os seus brinquedinhos, não é? Quando ela bate nos animais e nos amiguinhos, quando ela implica com os pais e depois com os professores, quando ela tem uma forte atração por fazer tudo aquilo que é proibido, e essa conduta invertida, ela vai se manifestar na nossa vida durante todo o período que nós estamos aqui, trazendo danos terríveis, né? Quanto mais influência você tiver sobre as leis, acaba trazendo esses danos terríveis, causando o caos da humanidade, né? Que é exatamente isso que a gente vive. Então, é interessante a gente falar sobre isso pela ótica da numerologia cabalística, porque é exatamente isso que acontece, né? Nós vivemos no mundo invertido. E segundo a espiritualidade conta, segundo o próprio Chico Xavier, né, e a própria espiritualidade, nós viemos do umbral e para lá nós vamos retornar. E aí as pessoas dizem, né, mas como assim? Eu estou aqui me esforçando para ter uma vida melhor, eu acredito numa vida melhor, então eu trabalho isso aqui. Como é que eu vou voltar pro umbral? Sim, o umbral, ele é como esse mundo que nós vivemos, né? Exatamente assim. Lembra que tudo que é em cima é embaixo? Tudo que é em cima é embaixo. E lá existem níveis de frequência. O umbral, ele tem níveis de frequência também. Então, por que a gente precisa se esforçar para viver num mundo melhor? Exatamente para que quando a gente retorne à pátria espiritual, a gente não vá chafurdar naquele umbral lamacento que a gente vê nos filmes de espiritualidade, não é? Para que a gente vá para um local melhor, onde nós possamos ter um acesso melhor, um estudo melhor, uma ajuda melhor,
sem que a gente esteja lá chafurdando naquela lama que é para onde vai a grande massa da sociedade. Então, quando a gente começa a lidar com esse estudo da espiritualidade, a gente começa a perceber, né, o quanto as pessoas se desinteressam por esse tipo de assunto. Você vê, eu estou aqui fazendo uma live falando sobre uma coisa que interessa para qualquer pessoa que deseja mudar a sua própria vida. Não é? Para pessoas que têm a vida, às vezes, atribulada demais, pessoas que não conseguem ter o dinheiro fixo na sua mão, pessoas que não conseguem ter os relacionamentos, muitas das vezes não têm saúde, e eu estou falando aqui para uma pessoa, duas pessoas. Por quê? Além das pessoas entrarem e não se interessarem pelo assunto, não é? A própria plataforma não distribui meus vídeos. E aí eu tenho que ficar o tempo inteiro pedindo para as pessoas que as pessoas curtam, que as pessoas dêem o coraçãozinho, que as pessoas compartilhem, porque se eu depender da plataforma fazer isso, ela não vai fazer, porque esse tipo de assunto não é um assunto que interesse às redes sociais, porque as redes sociais elas têm um intuito de distrair você. É para isso que as redes sociais existem, para distrair você, para que você já comece desde manhã cedo, sendo distraída por essas várias coisas que se apresentam na rede social, para que você não exerça aquilo que você veio fazer aqui, para que você não tenha tempo, né, de olhar para dentro, de estudar, não é, de procurar investir em você mesmo. Então você perceba um assunto desse de suma importância e 3, 4 pessoas que se preocupam em parar para ouvir o que eu estou dizendo. E aí, você sabe o que é que acontece, meus amigos? Na hora que a porca torce o rabo, as pessoas correm no meu WhatsApp em busca de respostas para ontem. Né? Às vezes eu estou atendendo o cliente quando eu vou agendar o mapa, né? Porque muitas das vezes a vida não gira em torno do umbigo da pessoa que está fazendo. Teve um dia que eu fui atender uma mulher, parei, ela entrou em contato comigo quase meia-noite. E aí eu disse a ela, né, que eu não poderia falar, porque meu marido, que já estava deitada, meu marido estava dormindo, mas que eu poderia responder a ela algumas coisas se ela tivesse urgência de falar comigo. E ela começou a falar, gravar vídeo, começou a falar, né, desrespeitando o meu momento de descanso, né? E começou a falar, e eu respondendo ela por texto. Num determinado momento ela disse assim, eu acho que eu vou fazer o trabalho com você sim, porque eu estou fazendo uma pesquisa de mercado, e aí quando eu escuto pesquisa de mercado, eu prefiro que a pessoa não faça comigo. Porque são pessoas que não estão preocupadas com o trabalho de um profissional, e sim daquele mais barato que ela puder achar, né? Então, são pessoas que não se preocupam com, não dão importância ao estudo, né? De uma pessoa que leva, como eu, 40 anos estudando. E aí ela disse assim, me passa o seu Pix, que eu vou passar o dinheiro para você, coisa e tal, mas você pode entregar quando? Aí eu fui lá na agenda ver, não é? E aí quando eu disse a ela que eu só podia entregar 9 dias depois, ela virou-se e falou assim, mas tudo isso, eu não quero não. Se fosse para amanhã, eu até queria. Então, porque eu tenho urgência, você vê, uma pessoa que deveria de passar dos 50 anos, ela tem urgência, não é? Então, quanto tempo ela deixou passar para que essa urgência chegasse agora? Então, a gente tem que entender que consertar o telhado na hora que está chovendo não é uma coisa fácil de fazer. Até porque, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de um trabalho que é a longo prazo e que eu preciso começar a me interessar por mim agora, eu preciso começar a estudar agora, eu preciso começar a me movimentar agora para que as coisas comecem a acontecer, porque o universo, ele não dá nada de graça para ninguém, né? E ninguém consegue tapear o universo também, não é? Então, a gente tem que entender isso aí. Então, eu canso de falar com o cliente, ela acabou não fazendo o mapa, graças a Deus ela foi embora. Porque eu, gente, o meu trabalho, ele é um trabalho que eu faço há 40 anos. Mas, dependendo da entrevista que eu tenho com o cliente, eu recuso o trabalho.
Eu recuso, eu boto o preço lá em cima, que é para a pessoa vazar. Porque às vezes o barato sai caro. Entendeu? Às vezes o barato sai caro, você se aborrece tanto que é preferível você não pegar aquela pessoa. Um dia aconteceu de eu estar trabalhando e uma dessas pessoas me procurou. E ela me procurou, foi antes dessa pandemia que houve aí. Momentos antes, meses antes da pandemia, acho que um mês antes, mais ou menos. Mas foi mais ou menos naquela época da pandemia. Aí ela me procurou, não, foi logo depois da pandemia, logo depois. Aí ela me procurou para fazer o mapa, tudo bem. Aí ela me procurou a primeira vez, aí disse que não tinha dinheiro, aí depois voltou, 15 dias depois, me perguntou o preço de novo, eu passei o preço, ela disse que não tinha dinheiro, e aí foi. Na quinta vez, eu falei para mim, eu falei, se essa mulher vier de novo curtir com a minha cara, eu vou bloquear ela aqui no WhatsApp, porque eu bloqueio. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com pessoas que não têm o que fazer, né? Eu paro o que eu estou fazendo para me dar atenção ao cliente, é o mínimo de respeito e reciprocidade que a gente espera do outro lado, né? E não uma pessoa velha que não tem o que fazer e ficar brincando com os outros. Bom, e aí eu virei para ela, falei assim, mostrei para ela a quantidade de vezes que ela tinha me mandado mensagem e falar da mesma coisa. Aí eu acho que ela ficou meio sem graça e resolveu pagar pelo mapa. E pagou. E eu disse a ela, falei, olha, eu vou lhe entregar uma semana, 15 dias depois, uma coisa assim. Na época eu estava com muito trabalho para fazer, né? E ela, tudo bem, não reclamou, aguardou, né? Quando chegou na véspera do mapa dela, eu peguei uma conjuntivite. Na véspera do mapa, eu falei, meu Deus, porque eu prefiro, eu privilegio cumprir muito bem a minha agenda, até porque eu sou um 8, né? E aí eu peguei uma conjuntivite. Quem disse que eu conseguia abrir meus olhos e digitar? Aquela dor de cabeça, meus olhos lacrimejando, e eu já tinha feito as contas dela, já tinha feito tudo, e entrei em contato com ela, e disse a ela, falei assim, olha, fulana, eu não vou poder entregar teu mapa amanhã. Eu vou pedir a gentileza de você esperar até o dia seguinte, porque amanhã, eu hoje não estou tendo condição de digitar o teu mapa, porque eu estou com uma conjuntivite que não está me deixando enxergar a tela do computador. Eu estou lacrimejando muito. E aí ela virou-se para mim e falou assim, mas foi até bom eu falar contigo, porque eu quero meu dinheiro de volta. Eu não vou fazer mais não, eu estou precisando pagar uma conta e eu quero que você me devolva meu dinheiro. Eu acho que ela imaginou que eu estava com aquela doença, né? E que eu ia morrer. Acho que ela imaginou isso, porque foi logo depois dessa pandemia. E aí ela inventou lá uma desculpa, eu virei para ela e falei assim, mas eu já fiz as suas contas, só está faltando mesmo digitar, isso eu posso fazer amanhã, porque eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar melhor. Não, mas eu quero meu dinheiro de volta, e uma outra hora eu venho e faço. Tudo bem, peguei o dinheiro e devolvi para ela. E aí passou, o tempo passou, né? Passou um mês e pouco, ela continuou vendo as minhas postagens na internet, viu que eu não morri, e aí me procurou. Quando ela me procurou, ela disse assim, já me dando ordem, né? Vamos fazer o seguinte, me passa aqui seu Pix agora que eu vou fazer o mapa e eu vou depositar aquele dinheiro na sua conta. Eu virei para ela e falei assim, olha, só que aquele dinheiro, ele não, aquele mapa, o mapa hoje não custa mais esse preço que eu dei para você há um tempo atrás. Ela disse, como assim? Eu falei, naquela época eu estava em promoção, hoje eu não estou. Aí eu botei o mapa lá em cima. Botei o preço do mapa lá em cima, que eu disse, as favas, vai pro raio que o parta. Aqui eu não quero mais. E aí ela virou-se e falou assim, tá, eu vou me organizar aqui, eu volto. Aí tudo bem, passou, ela não fez, graças a Deus, mandei ela lá para os anéis de Saturno. E aí, quando foi, mais ou menos, ela viu uma postagem minha de promoção, tornou a me procurar. Quanto é que tá o mapa? Aí eu passei o mesmo preço para ela. E aí ela pegou e falou, tá bom, uma outra hora eu faço. Vazou, foi embora, não me procurou mais. Então, gente, esse trabalho, ele é um trabalho para quem realmente se interessa em conhecer a si próprio. É um trabalho sério, não é um trabalho que a gente vê pela internet de superstição. A gente tem que ter atenção, por exemplo, a astrologia, ele é um trabalho sério.
trabalho sério. Não tem nada a ver com esse horóscopo que você vê na internet. A mesma coisa a numerologia. Não tem nada a ver com essas coisas que você vê aí as pessoas fazendo na internet para poder pegar cliente e fazendo um espetáculo da numerologia. Esse é um trabalho sério que guia a humanidade há 6.000 anos atrás. E ele é um trabalho para quem quer melhorar a sua vida. Em primeiro lugar, para quem quer se conhecer. Quem sou eu? Para quem quer responder aquelas perguntas que os filósofos faziam outrora. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Não é? É para que você possa fazer uma reflexão sobre a sua vida, para que você possa entrar em contato com você e melhorar o seu comportamento e, consequentemente, aquilo que você vai receber do universo. Então, nós temos vários, devido ao fato da gente ter vindo do umbral, nós temos vários bloqueios. Que todo mundo que está aqui, não está aqui porque é alecrim dourado. Todo mundo que está aqui porque aprontou. E por que nós vamos voltar para o umbral? Nós vamos voltar porque enquanto houver miséria no mundo, fome, desgraça, maldade, é sinal de que a humanidade não aprendeu nada. E nós vamos voltar. Por quê? Porque nós estamos todos interligados. A espiritualidade fala isso. Nós somos como gambiarras. Aquilo que eu faço aqui, eu vou afetar a pessoa no mundo inteiro. Evidentemente que quanto mais perto a pessoa estiver de mim, a frequência vai ficar mais forte, né? Mas eu vou afetar o mundo inteiro, as minhas atitudes. Então, esse estudo em específico, ele é um estudo para quem precisa e para quem quer realmente melhorar a sua vida. Porque, veja bem, eu estou falando com vocês porque até agora ninguém colocou o nome aqui para fazer a medição de energia para que vocês possam entender. E hoje a gente tem a mensagem aqui dos orixás também, tá? O que ocorre? Quando eu meço a energia de vocês aqui, nós somos como antenas de rádio, a gente capta as energias. Quando eu estou medindo a sua energia aqui, eu estou mostrando para você em que nível de frequência você está. Quanto mais alto você se esmerar para ser, mais você vai conseguindo coisas bacanas do universo. Enquanto você estiver na frequência da mulambada, que é aquele povão que chafurda na lama e que só faz M, que a gente vê por aí na internet fazendo M, enquanto você estiver nessa frequência, o que você vai angariar do universo é quase nada. Porque a partir do 250 Hz, os anjos começam a nos ouvir. Tá certo? Então, enquanto a gente não atingir os 250, enquanto a gente estiver abaixo dos 250, a gente vai continuar sofrendo, tendo uma série de problemas, porque nós estamos no meio do povão, do povaréu. Entendeu? Nós estamos ali chafurdando na lama como eles, ou seja, na frequência terrestre, na gravidade terrestre. Quanto mais apego material eu tenho, quanto mais no mundo terreno eu vibro, não é? Quanto mais ganancioso, quanto mais materialista, quanto mais apegado, mais eu enfio a minha cara na lama. E eu não vou conseguir ter uma resposta legal do universo, porque os anjos não vão conversar comigo. E assim acontece quando a gente faz a passagem. Se a gente faz a passagem numa frequência baixa, o que vai acontecer? Não é? A gente vai fazer essa passagem na frequência baixa e a gente não vai conseguir se comunicar com quem está aqui. E nós vamos estar o quê? Naquele nível de umbral que a gente vê nos filmes de espiritualidade. Na lama mesmo, lá naquela sujeirada mesmo, onde fica o povão. E aí eu pergunto para você, é isso que você quer da sua vida? Não é? Se a gente tem a oportunidade de melhorar, por que eu não vou melhorar? Né? Então, Inês, essa live, ela não é uma live disso, tá? Eu não tenho condições de verificar isso para você, porque eu estou trabalhando aqui com radiestesia. E a minha live é de medir a energia, tá? E você, quando puder, faça seu mapa de numerologia, porque você traz aí uma dívidazinha kármica complicada que impede com que você tenha aí problema financeiro. Provavelmente você deve ter começado a trabalhar muito cedo e vai morrer trabalhando por causa disso. Então, quando puder,
Procura se conhecer para você desbloquear o dinheiro na sua vida, tá? Mas essa live aqui é uma live de medição de energia. Não é live de perguntar se eu quero, se eu vou encontrar alguém, porque eu não estou fazendo live de tarô e nem de outra coisa com relação a isso, tá? Então, aqui é para medir energia. Então é isso, gente. Eu vou encerrar a live, porque não estou vendo assim interesse das pessoas em medir a energia. E vou ver, amanhã eu volto, dependendo da minha disponibilidade. E quem quiser fazer um mapa de numerologia comigo, o meu contato está aqui embaixo, é só printar a tela, ou então me procurar via WhatsApp, que é o meio mais fácil, né? Você vai lá na minha bio, eu peço que você me siga, que compartilhe essa live, né? E aí você clica ali, o WhatsApp, tem lá um linkzinho também na minha bio, aquele link tem todas as minhas credenciais, eu sou terapeuta credenciada, né? Eu não sou numeróloga made in PDF, não é? Ou made em programa de internet que as pessoas copiam e colam, né? O meu trabalho, ele é um trabalho grande, ele é um trabalho, é um doutorado, como dizia um cliente meu, sobre a vida da pessoa, né? E esse trabalho, ele só surte efeito quando a pessoa realmente está cansada dessa vida, quando ela não aguenta mais repetir, quando ela está cansada de estar estagnada, quando ela tenta mudar as coisas e não consegue na vida dela. Então, esse trabalho é para quem realmente se interessa em melhorar a própria vida. Quem gosta de ficar no oba-oba não é lugar para isso, tá certo? Então é isso, gente. Vou encerrar a live por aqui. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp, se você quiser me procurar. Paz profunda e até um outro dia, se o Eterno assim nos permitir.